Olá, amados, como vocês estão? Espero que estejam bem, felizes, com a graça e o poder de Deus, né? Tivemos mais uma semana aí de lutas, de trabalho, de desafios e principalmente, né, de alimento diário com Deus. Que maravilha! Que bom ter você aqui comigo. Que bom estarmos juntos para partilhar da palavra de Deus. Espero que você tenha partilhado, tenha se inscrito. Se inscreva, viu? Por favor, se inscreva, compartilhe e também, também faça parte desse trabalho de levar a palavra do Senhor para outras pessoas também, sinceras, que querem, né? Saber mais, conhecer mais. Estamos aqui para isso, para juntos crescermos no conhecimento e principalmente na graça de Deus, certo? Então, faça isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu me achego a Ti nesta tarde do Santo Sábado do Senhor para te agradecer, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui estão e juntos, ó Pai, aprendermos mais da Tua palavra e juntos partilharmos a Tua palavra para o máximo de pessoas possíveis, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo os alcance e faça de cada um que aqui está, Senhor, fazendo parte desse canal, deste grupo, canais de bênção, de luz e vida para outras pessoas. Abençoe o seu lar, abençoe a família de cada um deles. Eu te suplico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos estar juntos novamente, conversando, falando da palavra de Deus, não é verdade? Eu amo, eu gosto desse momento aqui que temos junto, né? Muito bom. Não vejo sempre a hora de poder estar aqui com vocês. O que vocês aprenderam de dentro para fora? Né? Tiramos desse estudo lições maravilhosas, né? Para a nossa vida, para ensinar a outros também. Olha só, desde pequenas, as crianças judias eram rodeadas de exigências, da exigência dos rabinos ali e da família. A- para cada ato eles tinham um detalhe de vida, até para os menores. Não tinha nenhum deles como viver sem essas exigências, esses detalhes que os rabinos colocavam na vida de cada um. Eram prescritas regras rígidas sob a direção de mestres das sinagogas, né, daquela época. Os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos que, como israelitas ortodoxos, eles esperavam-se que observassem, né? Independente da palavra do Senhor. Eles queriam ser obedecidos, né? Em tudo aquilo que eles criaram ali no sistema religioso dele, colocando mais peso na palavra de Deus. Jesus, porém, não se interessava por essas coisas. Por que Jesus não se interessava? Porque não tinha serventia nenhuma. Estava só sendo um peso ali nos estatutos, nos preceitos de nosso Deus. Desde a infância, ele agia independente. Das leis dos rabinos, porque essas leis não eram do céu, era do ser humano.
E Jesus não obedecia leis humanas, ele obedecia às leis do Pai. As escrituras do Antigo Testamento eram seu constante estudo. E as palavras, assim diz o Senhor, é assim que tem que ser, amados e amadas do Senhor. Isso tem que ser na minha vida e na sua vida. Precisamos estudar as palavras do Senhor, as escrituras sagradas. E principalmente que as nossas palavras sejam assim diz o Senhor. Não eu acho, eu penso, eu sinto, ou fulano disse, ciclano disse. Não, é o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você fazer, e também para mim e para você ensinar outras pessoas. Estava sempre, essas palavras, assim diz o Senhor, estava sempre nos lábios de Jesus. Aleluia, que esteja nos nossos lábios também. À medida que a condição do povo começava a se tornar ali clara em sua mente, ele via que as exigências da sociedade e as de Deus estavam em constante conflito. Não tem como, amado, porque hoje nós passamos por lutas, por dificuldade, porque realmente, novamente, as pessoas continuam colocando as suas exigências acima da palavra de Deus. E por isso que há todo um conflito. Quando você aceita a palavra de Deus como realmente ela é, e deixa de seguir as instruções do ser humano, ou mesmo da sua própria, seus pais, da sua família, não porque você é desobediente, não, porque você quer obedecer à palavra de Deus. Por isso que entra em conflito. Ele via que as exigências dessa sociedade, né, estavam sempre em conflito com a palavra de Deus. As pessoas estavam se afetando, estavam se afastando, aliás, da palavra de Deus. Veja como é triste. Tudo isso que nos cerca, todas essas disse-me disse, todas essas coisas eu acho, eu penso, não, é assim, isso foi abolido, esse não foi abolido, é porque realmente nosso mundo está, a tecnologia, o conhecimento aumentou demais, mas infelizmente as pessoas não acompanharam isso. As pessoas, em vez de crescerem, retrocederam e buscam não seguir o que o Senhor está falando. Por isso que eles se afastam da palavra de Deus e exaltam as teorias que elas mesmas inventaram. Olha que tristeza, né? Como que a gente vai viver numa sociedade dessas? A gente vai viver até Jesus voltar, infelizmente, mas sendo e fazendo a diferença neste mundo. Isso, amadas, é o maior, é a melhor coisa que fazemos, é vivermos de forma diferente, seguindo não o que eu acho, o que eu penso ou o que o outro falou, mas o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Isso é importante demais. Observavam ritos e tradições tradicionais que não tinha qualquer poder. Seu culto era de simples rotinas e de cerimônias. Olha que tristeza. Tem diferença hoje? Não tem. Hoje tem todo um lixo misturado com a verdade. Enganos satânicos misturados com a verdade. E as pessoas gostam e se afastam da verdadeira palavra de Deus, da verdade, para seguir uma mentira. Outra coisa, as pessoas gostavam de viver essas tradições, essas cerimônias, que realmente o culto deles eram simples, de rotinas e cerimônias sagradas, verdades que deviam ser aprendidas, estavam ocultas aos adoradores, né?
as verdades realmente que era para aprender, eles aprenderam e hoje nós também, ficam ocultas. Não tem como as duas andarem juntos, né? Há sempre um conflito. Por isso que o Senhor nos adverte sobre isso. Jesus, ele via que em seus cultos, sem fé, não encontravam paz. Não tem como, né? É um conflito, uma briga interna e ali constante. Não conheciam a liberdade de espírito que recebiam ao servirem a Deus. Quando você e eu conhecemos a verdade e seguimos essa verdade, temos liberdade de espírito. E essa liberdade nos traz a paz. Você vê serenidade, você não vê uma pessoa ansiosa, você não vê os que realmente observam e tem os cultos realmente de cerimônias sagradas, não tem, não, e cultos, né? Não são cultos sem fé, é culto com fé, com a verdadeira adoração a Deus. Você tem paz, tem serenidade. Não conheciam outra coisa que também existia naquela época e hoje não é diferente. Não conheciam a liberdade de espírito e nem receberiam ao servirem a Deus verdadeiramente. Olha só que tristeza, né? Como também Jesus viera para ensinar o significado da verdadeira adoração ao Senhor e não podia aprovar a mistura de exigências humanas com os preceitos divinos. Não tem como. Não tem como você dizer que serve a Deus e dizer que o sábado foi abolido. Não tem como você dizer que serve a Deus e dizer que os mortos estão no céu. Não tem como você dizer que serve a Deus, mas falar em línguas estranhas, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com o verdadeiro significado da adoração a Deus. Cultos barulhentos, gritarias, danças, músicas estridentes que, em vez de nos elevar a Deus, eleva-nos a um sentimento carnal, a vontade de dançar, a vontade de fazer coisas que realmente não condiz com o Espírito Santo. Ao povo e depois amplamente aos discípulos, Jesus explicou a contaminação. Não vem do nosso exterior, mas do interior. Certo? Pureza e impureza pertencem ao coração. Isso sim é muito ruim a gente carregar no nosso coração. É o ato perverso, a palavra ou o pensamento mau e a transgressão da lei de Deus. Que não há negligência de cerimônias externas criadas pelo homem que nos contamina, mas o ato perverso, a palavra e o pensamento, a transgressão da lei de Deus. Isso sim faz um mal terrível. Os discípulos, eles notaram a fúria dos espias ali ao serem expostos os seus falsos ensinos. Realmente, amados, se você viver a palavra de Deus, está tudo bem com o mundo, alguma coisa está errada. Porque quando servimos a Deus e andamos segundo a sua palavra, as pessoas não gostam. Eles ficam irados quando são expostos às suas mentiras, os seus falsos ensinos. Como no passado também eles foram, ao serem expostos. O que mais? Outra coisa.
eles viram os olhares irados e ouviram palavras de descontentamento e vingança. É assim que as pessoas que estão no erro fazem, murmuram, soltam palavras de xingamento, de blasfêmia e principalmente de vingança e murmuração, como também Jesus ouviu quando estava pregando a verdade, esquecendo quantas vezes Cristo dera prova de suas de ler corações como um livro aberto. Eles nem tinham mais raciocínio de que Jesus lia o coração deles. E ele tinha dado provas disso, né? Outra coisa, falaram com ele sobre o efeito de suas palavras, esperando que ele acalmasse os enraivecidos juízes, e disseram a Jesus: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mateus 15, 12. Jesus apenas respondeu: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 13. Será, amados, você hoje e eu vivemos em um mundo cheio de confusões. Um prega uma coisa, outro prega outra, mas vai chegar o momento em que toda essa planta que não foi plantada pelo Pai será arrancada. E aí vai haver a separação. A separação de quem realmente serve a Deus e de quem realmente serve ao seu eu, serve ao que o ser humano tem falado, tem mudado da palavra de Deus. Eu não vejo esse dia chegar. E você? Imagina como será. Muito bom saber com quem você está falando, né? E realmente se a pessoa quer seguir e servir a Deus de todo o coração e com sinceridade. Os costumes e as tradições daquela época e também de hoje, né, que não mudou muita coisa, tão altamente considerados pelos rabinos, eram deste mundo e não do céu. Olha que tristeza. Por maior que fosse a autoridade para com o povo, eles não podiam resistir à prova, à prova da parte de Deus. Todos nós seremos provados da parte de Deus. E muitos, infelizmente, não vão resistir, como aqui os rabinos não resistiram. A substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens ainda não cessou. Continua, amados, continua hoje, acho que mais do que nunca. Se a gente imagina que no passado não tinha tanto conhecimento como agora, hoje, ou seja, hoje está pior. A substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens continua, não cessou e só vai piorar, porque a profecia nos fala claramente, né, que o que vai suceder no final. Onde virá a lei dominical e muitos serão forçados a obedecer o falso sábado, o domingo, em vez do verdadeiro sábado do Senhor. Olha só outra coisa, mesmo entre os cristãos, infelizmente, amados, no passado e hoje, existem instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais da igreja. Muito triste. Essas instituições, baseadas em autoridades meramente humanas, têm substituído as que foram estabelecidas por Deus. As filhas da Babilônia, né? As meretrizes, continuam aí pregando o falso,
o falso sábado, continuo pregando que os que morreram vão para o céu, igualmente a mãe, a Babilônia. Não tem diferença nenhuma. As pessoas se apegam às tradições e reverenciam seus costumes, sem se importar com a vontade de Deus, nutrindo ódio contra os que procuram lhes mostrar que estão em erro. Você vai levar a verdade, a palavra de Deus para outras pessoas, mas eles estão tão apegados às tradições, ao erro, que eles reverenciam, né? E aqueles costumes que eles já têm, que eles não querem saber, eles ficam com ódio de você, por levar para eles a verdade, a palavra de Deus, de forma correta, clara, como Jesus veio fazer. Ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir, ou seja, cumprir de forma correta, adequada, né? Sem todas aquelas coisas que eles colocaram, né? Aqueles costumes, aquelas que eles colocaram peso e principalmente, né? Tradições e erros na palavra de Deus, para que realmente você não continuasse ali à mercê deles, né? E não conhecesse verdadeiramente o que é a liberdade. Porque a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta da escravidão, ela nos liberta do engano, do erro, de todas as coisas ruins que a gente acarreta na nossa vida. Nessa época, quando somos orientados a chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo, não é verdade? Aí estamos, amados, novamente a palavra de Deus nos adverte de várias formas como devemos viver, como devemos ensinar e principalmente que a palavra de Deus seja a base da nossa fé, da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você faça como Daniel, decida hoje a servir a Deus sem se importar com o que vai acontecer. Se você se preocupar com a sua vida e se envergonhar da palavra de Deus, Deus também se envergonhará de você. Precisamos hoje estar decididos conscientemente a quem devemos servir, que é o nosso Deus, o nosso Pai e Criador. Que Deus te abençoe, que Deus te use como luz e bênção, aonde você for. Um forte abraço, amados.